Nós vamos para o texto da palavra, irmãos. Mateus 15. Eu queria que você pudesse acompanhar o texto dos versos 21 a 28. Eu queria pensar com os irmãos esse texto que eu confesso que desde sexta-feira pela manhã Deus começou a trabalhar no nosso coração sobre isso e atinge a todos nós. Eu quero dizer aqui para um público, para a igreja, talvez 99% convertidos ao Senhor. E como eu oro por todos os dias, por conversões, por novos batismos. E a gente precisa orar todo dia e trabalhar por isso. A minha versão é Nova Almeida atualizada, NAA. Está aí na tela, irmãos. Mas você deve e precisa ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto. Porque é o texto que fala sobre o encontro de Jesus com uma mulher cananeia. Ou seja, uma mulher que não era uma judia ou do povo de Israel. E aí o texto é muito marcante a todos nós. E aí você precisa acompanhar o texto que vai de Mateus 15, versículo de 21 a 28. Amém? Diz assim o texto: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Feche seus olhos, nós continuamos na presença de Deus. Deus de toda graça, nós estamos diante da Tua palavra ouvida, declarada, diante das nossas mentes, olhos e corações. Nós somos pequenos demais, ó Deus. E como, ó Deus, nós precisamos ardentemente do Senhor. Então, ó Deus, ministra ao nosso coração que nós precisamos ardentemente. Porque foi para nós também, em última escala, em último momento, que Jesus veio. Então, ó Deus, confronta aqui quem precisa ser confrontado. Que a unção do Teu Santo Espírito passeie neste local. Que até mesmo aqueles que estão de forma online, de modo reverente, não dedique agora a sua atenção para outras coisas, mas possam de fato estar recebendo a Tua palavra onde quer que estejam. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Oramos no nome de Jesus. Amém. Foi por você também. É o tema que eu quero tirar, irmãos, desse texto, e praticamente esse tema, foi por você também, é tirado do verso 27, quando em um diálogo com essa mulher, que não era mulher judia, era uma mulher cananeia, de outra região, de outro povo, que não era o povo, sim, judeu, que vem da linhagem de Israel, enfim, essa mulher não é do povo de Israel, e ela estabelece um diálogo com Jesus. E esse tema foi por você também, foi por mim, por você, por cada um de nós. Tem a ver com o verso 27, quando ela usa o que seria um último argumento, um último lançar, sabe, de uma proposta desesperada, um pedido agoniado por ter uma filha endemoniada. O texto vai revelar para a gente, e Mateus conta, pelo menos na sua ordem cronológica aqui, que após Jesus orientar pessoas sobre o que contamina ou não o homem. Se você olhar lá os versos, sempre faça isso, bons bereanos aqui. Não pegue nunca o texto para o pretexto, mas observe o que está, sabe, na periferia do texto, porque anteriormente Jesus vai estar falando, são estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Jesus está batendo no sistema religioso para dizer, olha, vocês dizem tantas coisas sobre purificação e esquecem de que o que contamina o homem é o que tem dentro e não o que ele ingere.
É nesse momento que Jesus parte e sai, inclusive, de Genezaré. Estudiosos vão dizer que, sabe, a maneira que Jesus articula, desenvolve o seu ministério, a missão já tinha sido cumprida na sua própria região. E aí o texto vai dizer que de Genezaré ele parte para Tiro e Sidom, uma região chamada dos gentios, de quem que não era povo de Deus, gente que não era, nesse sentido, os mais próximos. João, o evangelista, no capítulo 1 vai dizer, e aí completa para mim: veio porque era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1. Dando-nos a impressão, e na verdade a certeza de que Jesus veio para aqueles ali. Veio para a sua terra. Quando Jesus surge pregando, as pessoas dizem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aí, sabe, uma cidade inexpressiva, uma cidade pequena, e as pessoas questionam o Galileu. Sabe, essas coisas vão sendo comentadas e isso vai crescendo, mas só que Jesus vai dando os seus sinais, vai mostrando ao que ele veio. E veio para o que era os seus, para os da casa de Israel. Mas aqui não, irmãos, aqui é totalmente diferente. E a gente vai ver que esse texto é diferente e deve nos impactar, porque nós fomos atingidos, nós fomos privilegiados. Se hoje a gente está no cristianismo, se hoje a gente está numa igreja, se a luz de Jesus brilhou para nós e brilhou e nós estamos aqui, sabe, de modo até confortável, foi porque a graça de Jesus foi expandida, foi ampliada para todos nós. Então, esse texto é diferente, porque ele sai de uma região que era privilégio de receber a palavra judeus, sai de Genezaré, fala sobre o que tem dentro é que prejudica muito os homens, porque ele vai dizer em outro contexto de que do coração humano é que procede os homicídios, os adultérios, tudo de ruim que o homem faz, não é o que entra, é o que está lá dentro e sai. Você sabe disso. E aí, o que acontece nesse texto? Ele sai de Genezaré para Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, diz o versículo 22, tinha vindo daqueles lados. E a mulher começa a clamar ou gritar. Algumas versões vão dizer que ela está gritando. E a expressão dessa mãe, que a gente descobre no texto, que era uma mãe, diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, eu não sei se você já viu, eu já vi alguns casos de possessão demoníaca. É um negócio denso demais. E por incrível que pareça, tem gente que é cristã e se afasta porque não tem coragem de encarar o diabo, porque sabe como é que está a sua vida. Possessão demoníaca, a psicologia, a psiquiatria vai explicar de outro jeito. Mas o fato é que existe o mal e aí toma posse daqueles que simplesmente não dão conta da sua espiritualidade. O texto não é muito claro dizer por que acontece com essa menina, mas o fato é de que a sua filha, a filha daquela mulher, está lá endemoniada em casa. Ela sai de casa desesperada porque ouve Jesus passar. Então ele sai de uma região e vai para a região dela. Ela sabe que ela não pertence ao povo para quem Jesus veio. Inicialmente, que era o quê? Israel. Ela está sendo então levada pelo seu instinto de mãe de ver a sua própria filha endemoniada. Quem tem seus filhos aqui? Ou quem tem crianças, pode ser seu sobrinho, enfim. Quando você vê uma criança ou então um adolescente desesperado, doente por alguma coisa, você move céu, terra e mar para acontecer e para resolver o problema. Sim ou não? Sim, você faz. Pode ser até criança desconhecida. A gente faz alguma coisa. Aqui, ó, semana passada, na ação de agasalhos, as crianças se aproximaram de nós, 10 e pouca da noite, na rua Campo Grande. A gente faz alguma coisa, além de orar por elas. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que esse texto é diferente, porque, meus irmãos, foi por nós também Jesus. Veio, morreu naquela cruz, e diz Paulo, a carta, escrevendo aos irmãos de Filipos, que ele desceu até a morte de cruz, por mim, por você. Ainda que a gente diga, talvez eu não precise desse tanto de Jesus. Talvez, sabe, eu possa viver a minha vida do jeito que eu acho que é. Mas foi por você também. Foi por mim. Quando a gente se achava, sabe, muito bons, Jesus veio por mim e por você.
E aí eu aprendo lições com essa mulher, irmãos. Eu entendo, irmãos, quando a gente olha esse texto ficou martelando desde sexta de manhã, sexta de tarde, e todo esse fim de semana, vez por outra, eu estava lembrando desse texto, e a gente vai, sabe, deixando Deus falar o nosso coração, porque, meus irmãos, a maneira que essa mulher age nos ensina coisas preciosas. Porque foi por ela também. E porque ela usa uma expressão que a gente vai ver daqui a pouco, que pode parecer estranha para cada um de nós. Por quê? Foi por nós também, irmãos. Não só pelo povo de Israel. Então nós seríamos o quê? Os gentios. O povo que estava mais afastado, mas a graça de Jesus é tão grande, é superabundante graça, como diz Paulo, que atinge a todos nós também. Por que foi por nós? Meus irmãos, o texto vai dizer que ela está clamando, e diz o verso 22, que ela clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela já diz, ela não diz só assim, ela fala tudo logo de uma vez. Ela diz, tem compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Casos de possessão naquela época eram tensos demais, difíceis demais. E é a primeira lição que a gente aprende. Foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós. Mas porque a gente precisa procurar Jesus. E a pergunta é, a gente tem procurado Jesus? Ela procura Jesus. O verso 22 vai dizendo que ela vai, sabe, andando e gritando atrás dos discípulos. Tanto é que isso incomoda, traz um certo incômodo. Discípulo é difícil, né? Quem é discípulo de Jesus? Não precisa levantar a mão, não. Nós somos difíceis. E aí os discípulos viram para Jesus, Senhor, despede ela aí, faz alguma coisa, porque ela está vindo atrás da gente gritando. Aquela mulher estava desesperada, era uma mãe aflita. Mas a primeira lição que a gente aprende é que ela procura quem tinha que procurar, ela procura Jesus. O problema é quando nós procuramos outras coisas para os nossos problemas, desde os espirituais até os outros problemas que a gente sabe que pode resolver e vai resolver. Essa mulher nos dá a primeira lição de que ela procura Jesus, porque ela sabia quem era Jesus. Sabemos quem é Jesus ou só nos momentos de bonança a gente agradece, a gente, sabe, faz o que tem que fazer, enfim, a gente tem uma relação de interesse ou uma relação interesseira com Jesus. A primeira lição é essa, que ela procura Jesus como seu último recurso, possivelmente como seu último recurso. Note que ela está numa região que não era Genezaré, mas o barulho, as notícias que chegaram a Tiro e Sidom é de que tinham um Jesus que estava fazendo muitos sinais, curando, libertando, transformando vidas. E ela vai em direção ao seu último recurso, Jesus. A segunda lição, irmãos, porque foi para nós, foi por mim, foi por você, é de que, irmãos, ela faz uma coisa que é muito difícil fazer, eu admito, eu, Isaías. Por que não você não vai admitir? Porque diante de um diálogo estabelecido por Jesus, e o curioso, note bem, que a maneira que Mateus descreve para a gente é muito intencional, porque ela não está clamando, ela diz algo que deveria mexer no coração de Jesus, como mexeu outros casos, que Jesus se move em íntima compaixão, lembra disso? E aí o verso 22, ela diz, a minha filha está horrível, endemoniada, está precisando do Senhor. E aí o versículo 23 diz, é duro isso, mas escuta essa, Jesus, porém, não lhe respondeu uma palavra. Curioso isso, né? Jesus olha, vê o sofrimento, vê os gritos, vê o desespero, possivelmente descabelado, porque ela saiu pelas ruas gritando, e diz o verso 23 que Jesus olha, vê aquela cena e não lhe diz nada. Somos nós. Quando a gente quer a resposta de Deus e Ele não diz nada. Não levanta a mão não, eu sei que nós já nos sentimos assim. Que a gente clama, Senhor, não está vendo a minha dor, e Jesus não responde nada. Mas tem um propósito. A maneira que Mateus escreve é brilhante. Porque ele está descrevendo essa cena, porque Jesus olha e não lhe responde a palavra. Chega então os discípulos e diz, mande embora, despede ela aí, Senhor. Porque ela chega a uma certa proximidade de Jesus e seus discípulos, e os discípulos falam, olha Jesus, despede ela está vindo gritando atrás de nós. Mas meus irmãos, a segunda lição de que foi para mim e para você, porque nos momentos de crise, da dificuldade da vida, ela adora e clama. Ministério de Louvor, a gente vai repetir o segundo cântico.
Porque, meus irmãos, a gente precisa entender de que é Deus que move no momento certo. O versículo 25, se você está com a sua Bíblia aberta. Porque quando os discípulos dão a referência e dizem assim: Senhor, manda ela embora, está gritando, ela está gritando, ela está gritando, está incomodando. Jesus se vira para eles e diz: presta atenção que isso é importante, isso é uma ligação do texto. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo que inicialmente o seu ministério era para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para as ovelhas que estavam ainda nos ritos judaicos. Para a gente que não entende, porque no 16 Jesus está falando: vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado. Mas o que sai da boca, do coração, é isso que contamina o homem. Jesus está batendo nesses que eram de Israel e estão dizendo sobre os passos humanos, as atitudes humanas. É desse contexto que Jesus diz: porque do coração do homem procede maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. E depois ele parte para tirar isso do dom. No coração de Jesus está cheio disso, tá, sabe? Essa pregação enfática, confrontadora. E aí vem uma mulher que não é do seu povo, mas ele diz: eu não fui enviado para esse, para Cananéia, para as regiões de Síria, mas eu tinha que levar a minha mensagem para lá. E aí o texto nos revela de que Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher então nos ensina um segundo passo, uma segunda atitude que a gente precisa fazer. Ela adora e clama. Diz aí, irmãos, quando a coisa aperta, você consegue adorar a Deus? Ou a gente diz: ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não está me ouvindo? Diz o texto que diante dessa palavra ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. A resposta dela: ela porém veio, o adorou dizendo: Senhor, me ajude. No meio de uma cama, de um leito de hospital, é preciso adorar a Deus, sim ou não, neném? No meio de uma tristeza profunda, a gente adora a Deus. No meio de uma resposta que não veio, a gente adora a Deus. No meio de abrir a geladeira, está vazia, a gente adora a Deus. No meio de tanta coisa que a gente passa semanalmente ou diariamente, é preciso adorar a Deus, irmãos. O problema é que a gente esquece. Porque ele diz: eu vim, senão somente ao povo da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, ainda insiste e diz: ela se prostra e adora. Adorar a Deus porque foi por você também. Ela nem se importa com o que... Lembra o que os discípulos fizeram? Senhor, despede ela, manda embora, manda embora. Ela não se importa com quem está falando para ela ir embora, mas ela adora. Adora a Deus apesar de todos os momentos difíceis. Porque foi para você também. Mesmo que a gente estava distante, agora... Aí a pregação da igreja primitiva é brilhante quando os discípulos dizem assim: foi para aqueles que estavam longe e perto, foi para todos nós. Então passa a mensagem, a graça de Jesus perpassa o povo de Israel e atinge a todos nós, os gentios aqui, ó, que não merecíamos, mas a graça de Jesus foi superabundante, segundo Paulo. Isso é fantástico. Adore e clame a Deus. Mas, meus irmãos, um terceiro passo que essa mulher me mostra e nos mostra é de que depois de adorar a Deus, Jesus ainda lembra que o texto vai dizer de que Jesus não lhe responde nada. Havia um momento certo de falar, e aí no verso de número 26, diante do clamor dela, ela dizendo: Senhor, me ajuda. Ela adora, se ajoelha, adora Jesus, e Jesus responde de uma forma enigmática, de uma forma um pouco diferente, e Jesus fala assim: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Quem eram os filhos? Povo de Israel. Tudo bem aí? Povo de Israel. Os cachorrinhos, os que estavam mais distantes. E a expressão cachorrinho diminutivo para nós, se a gente for olhar lá o texto, vai dizer de que havia assim os cães que circulavam pelas ruas, sabe, os animais, mas esses cachorrinhos seriam os de estimação. Quem tem gato, cachorro, sei lá, calopsita, imagine seu bichinho de estimação.
Bichinho de estimação você trata melhor do que o da rua. A gente sabe disso. Infelizmente, a lei que protege hoje os nossos animais. Mas o que acontece? O de casa é chamado de cachorrinho, pelo grau de proximidade, pelo grau de acolhimento que ele tem. Jesus fala assim, não é correto pegar o pão dos filhos, que era o quê? O alimento espiritual que Israel tinha que receber e dar até para os cachorrinhos de estimação, que seria o quê? Os mais afastados. Quem? Gentios. Jesus está explicando isso para ela de uma forma enigma. Essa mulher, então, questiona e diz, e aí o verso, sabe, é a terceira lição preciosa. Ela reconhece o seu lugar, irmãos, mas ela, de modo muito gracioso, ela reconhece o seu lugar, mas a amplitude do reino de Deus. O reino de Deus é para todos. Anote aí, irmãos. Pode dizer que eu, mediante a palavra, disse isso. A igreja Nova Bereia não é para você só. É para quem? Para todos. Para todos. Para todos. Não tem não, aqui é nosso lugar, aqui, sabe? Deixa eu abrir um parênteses e contar uma história real. Amigo meu, professor de seminário, ele deixou de participar para um ingresso numa nova igreja, fantástica, grande, porque no final do processo, viraram para ele e falaram, a nossa igreja aqui é muito família. Ele, nossa, eu gosto de trabalhar com família, que coisa boa. Então está tudo certo, vamos marcar seu culto de posse. Sim, que alegria, que festa na igreja. Mas pastor, o senhor não está entendendo, aqui a gente é muito família. Então, eu gosto de trabalhar família, ministério de família, casais, aquela coisa toda. Não, pastor, o senhor não está entendendo, é só aqui a gente. Não pega esse povo aí da comunidade aqui do lado não. Opa, aí não. E ele deixa, na verdade, sem assumir aquele pastorado, porque falaram que a igreja só... Então anota aí, irmãos. Se eu tenho nesse texto a grande revelação de que Jesus é para a casa de Israel, Jesus é para os gentios, sabe? E a pregação enfática de Mateus 28 é o quê? Ide por todo mundo, pregar. É para todo mundo, irmão, para a galera toda. Ou não? Amém? Sim, então não se assuste se um dia a gente receber aqui gente que a gente gostaria de ficar o quê? Distante. Lembra que Jesus, discípulo de Jesus é complicado. Não recebe não, pastor, pô, vai sujar o banco aí. Não, aqui é para todo mundo. O dia que não for para todo mundo, irmãos, tem alguma coisa errada, não é reino de Deus. Porque é a terceira lição que essa mulher reconhece o seu lugar, mas a amplitude do reino, o que ela se vira e diz para Jesus? É verdade, Senhor, é verdade. Então a linguagem de modo enigmática vai revelar para a gente assim, pois os cachorrinhos comem da migalha das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Lembra da cena que você deve viver em casa com os seus domésticos, com os seus animais domésticos, gatinho, sei lá, calopsita, o seu cachorrinho. Tu não está ali comendo e quando cai alguma coisa no chão, o que é que ele faz? Come. Isso é real, irmãos. Aquela mulher está dizendo assim, sim, mas o que sobrar, o que for da mesa dos seus donos, dos filhos, e cair a gente, pelo menos que é uma migalha, um favor do Senhor. Terceira lição, ela reconhece, irmãos, o seu lugar, mas a amplitude de Deus que é para ela também. E tu não dá um aleluia, glória a Deus. É por você também, irmãos. É por mim também. A gente que estava distante se tornou perto por causa do sacrifício de Jesus. A cruz de Jesus nos uniu novamente. Aquele grande buraco, aquele grande espaço que tinha entre Deus e os homens, Deus e nós, a cruz de Jesus nos uniu, nos trouxe para perto. Então, foi por você também, não foi, sabe, pelos seus méritos, sabe, pelo seu rosto bonito, pela sua casa que você mora, pelas coisas que você faz, não, foi pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Ela reconhece e a resposta que ela dá para Jesus é uma resposta que, sabe, é incrível demais, porque ela diz, sim, Senhor, é verdade, que não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos, mas ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas dos que caem da mesa dos seus donos, é para mim também, e eu preciso do Senhor na minha vida. A terceira lição é essa, irmãos, é preciso reconhecer, sim, o nosso lugar, quem nós somos, o que nós precisamos ardentemente do Senhor, mas sim, o reino de Deus é para tudo, para todos. Isso deve inflamar e deve arder no nosso coração. E aí, o passo final, irmãos, seria o quarto passo. E é curioso demais essa parte aqui, porque esse tipo de libertação
é totalmente diferente de outras que os evangelhos narram para a gente. Porque quando Jesus vê essa mulher, ouve essa mulher dizendo, sim, Senhor, é verdade, pois o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus exclama, Jesus não diz. Eu fico pensando na cena, Jesus fica admirado e diz, mulher, que grande fé você tem, seja feito como você quer. Ela recebe a bênção. Só que a bênção é diferente de outras verbalizações de casos de endemoniados. O que Jesus, quando encontrava um demônio com ele, que ele dizia, sai, eu te expulso, sai dele, não volte mais, não era isso? Era a palavra expressa de Jesus de frente para o endemoniado, sim ou não? Essa aqui não. Note esse detalhe. A graça de Jesus é tão superabundante sobre as nossas vidas, é para você também, é para mim também, de que à distância Jesus, diz o texto, Mateus conta para a gente crê como palavra de Deus, amém? E é palavra de Deus, irmão. Isso aqui é fantástico, isso aqui é inegociável. Diz o texto que desde aquele momento a filha dela ficou curada, sem Jesus ir lá falar, sai demônio, eu te ordeno, sai dela e não volte mais. Não, foi à distância, porque quando aquela mulher revelou a sua fé em Jesus, a sua adoração no meio da sua dor, sabe, quando ela tem proximidade com Jesus, com as coisas espirituais, naquele momento, diz o texto, a filha dela ficou curada. Não pode acontecer com a gente? Século 21, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil, como assim? É o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. Então, 4 passos que essa mulher nos ensina, irmãos, deve sim confortar, nos confrontar, mas nos levar para perto de Deus, porque foi por nós também, irmãos. Não foi só inicialmente para a casa de Israel. De novo, João vai incutir, vai desejar, vai, sabe, alinhar conosco de que veio para os seus lá não receberam. Lembra dos comentários? Pô, alguma coisa, o Galileu, pode vir alguma coisa boa de lá. Os seus não receberam. Pelo contexto daquele momento, oprimido pelo povo de Roma, deveria vir, sabe, um libertador em cima de um cavalo branco com a espada, e aí, sabe, libertar o povo judeu da opressão de Roma. Mas, meus irmãos, aqui o texto está dizendo para a gente que aquela mulher procura ver quem é Jesus e sabe quem é Jesus. Procuramos ver quem é Jesus, irmão. Sabemos quem é de fato Jesus ou limitamos. Ela adoramos no momento da dor, do sofrimento, ou a gente reclama. Essa mulher dá um outro passo também, porque ela reconhece o seu lugar, ela sabe quem ela sabe que ela é cananeia, que em tese, ou na prática, ela não deveria ter direito, inclusive, do olhar de Jesus, mas ela sabe que o reino de Deus é para todos. E por fim, meus irmãos, ela recebe a bênção, porque a palavra foi de Jesus, não foi de outra pessoa. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Então, foi por você e para você também. Para cada um de nós, irmãos. Quando nossos delitos e pecados fez separação entre nós e Deus, irmãos, foi a cruz de Jesus. Se eu estou falando talvez aqui pela segunda, pela terceira vez, irmãos, não tem essa mesmo de dizer, nossa, aquela cruz era para mim e para você. Não mesmo. Ali os meus pecados foram cravados em Jesus. Mas eu, você... Qual os nossos méritos para encarar uma cruz daquela? Porque foi um inocente morto na cruz do Calvário, sem pecado algum. Mas naquele momento em que Jesus declara um salmo, você sabia disso, né? Deus meu, por que me desamparaste? Todo o pecado, todas as nossas mazelas, dores, lutas, tudo estava sendo, sabe, esmagado ali em Jesus, de todos os anos, de todos os séculos. Então nunca fomos tão bons assim, na verdade não somos bons. Então, meus irmãos, eu quero terminar orando com meus irmãos, irmãs e amigos aqui, reconhecendo de que foi por mim, foi por você, por cada um de nós. Não eram dignos, não somos dignos, mas a cruz de Jesus nos aproximou.